3. Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini, eu tô aqui com o Leozinho, com o Caio. Bom dia, meninos, tudo bem? Bom dia, tudo bem? As meninas deixaram a gente na saudade, hein? Não apareceram mais, hein? Não é? Pois é. Pois é. Escuta, vamos continuar o programa da semana passada, porque aquele assunto estava muito bom e é muito importante para a nossa vida. A gente falou das emoções negativas. Dos sentimentos negativos, muito bem. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre aqueles sentimentos? Não. Não? Vocês conseguiram entender cada um deles? Mais ou menos. Ah, mas a gente explicou aqui, né? Dá pra gente ouvir o programa de novo depois, né? Se ficar alguma dúvida. Sim. Pra gente relembrar os sentidos, né? Sim. Os sentimentos. Então tá. Poxa vida, né? A gente viu tanta coisa ruim que a gente tem que combater, não é? Sim. Mas se a gente parar pra refletir, dá pra gente ver que todos esses sentimentos, essas condutas, né? Que a gente apontou na semana passada, eles precisam ser combatidos. E eles são opostos a tudo aquilo que Jesus ensinou pra gente, não é? Sim. Quer ver? Vamos ver só. Olha, Jesus ensinou pra gente humildade, não foi? Sim. Sim. Vamos identificar naqueles sentimentos ruins. Quais sentimentos ruins são contrários à humildade? Um deles eu já sei, orgulho. Orgulho. Arrogância. Sim. Que mais, Léo, que você acha que é contrário à humildade? Vaidade. A vaidade. Muito bem. A prepotência. Sim. A soberba. Sim. A arrogância. Sim. Já falou. Já falou, né? Ah, desculpa. Vamos ver outro, então. Jesus ensinou pra gente o amor, né? Sim. Foi o ensinamento mais lindo que ele trouxe pra gente, né? O amor, o perdão. Agora, vamos lá. O perdão, vamos pensar no perdão. O perdão daqueles sentimentos ruins, quais deles são avessos ao perdão? São o contrário do perdão? Vingança. Vingança, que mais? Não olha, não vale olhar na minha anotação. Vingança, raiva, antipatia, remorso. Remorso tem a ver com perdão? Não. Mas se eu me perdoo, tem. eu sinto remorso? Não. Então o remorso e o sentimento de culpa também são contrários ao perdão, Sim. certo? E mágoa? Também. Também, né? Guardar mágoa, quem guarda mágoa é porque não perdoou, não é? Sim. Outra coisa que Jesus ensinou é a caridade. E junto com a caridade, o respeito, né? Às outras pessoas. Agora, daqueles sentimentos, quais sentimentos daqueles ruins que a gente viu que se opõem à caridade e ao respeito? Que vocês conseguem lembrar? É o resto. O resto. O preconceito? Sim. Quem tem preconceito está respeitando as pessoas? Não. O desrespeito E a antipatia? Também. Também. E o egoísmo? Também. E o desrespeito? Já falei. Já falou? Prepotência. A prepotência? E a inveja? Também. Também. E o ciúme?
Também. Vocês acham que quem sente ciúme respeita as pessoas? Não. Não, né? Não respeita, não é caridoso com as pessoas, né? É. Então, olha, e aí, se a gente for ver essas 3 coisas que Jesus ensinou, humildade, perdão e caridade, se a gente ampliar, se a gente falar em amor, dá pra gente dizer que tudo isso tá contido dentro do amor, não dá? Sim. A humildade, o perdão, a caridade, está tudo dentro do amor, porque você não tem como ser humilde, como perdoar as pessoas, como ser caridoso com as pessoas, se você não tiver a capacidade de amar as pessoas. Vocês Sim, concordam? Concordo. Então, ou seja, combater cada um desses sentimentos ruins aqui é praticar o Bem. Bem. Amor. o amor. Então, o amor, tem gente que acha que amor é romance. Não é esse amor que nós estamos falando. Não é amor carnal. É amor, é amor, como que eu posso dizer assim? É um amor que transcende o carnal, é um amor de alma. É você gostar do outro, independente do que o outro é, da religião que o outro tem. É você respeitar o outro, independente de qualquer coisa, né? É você não se achar melhor do que ninguém. Olha só, então, quando a gente começa a fazer essa correlação, a gente vê que o amor combate tudo isso. Não combate? Sim, sim. Então, olha como é importante, né? Agora, eu queria... Quem que vai ler? Quem que vai ler agora? Não. O Léo vai ler? Pode ser, Léo? Vocês estão com preguiça de ler? Eu tô. Um pouco. Ixi, Maria, tudo com preguiça. Vamos ler, vai. O texto 128. Lê, Léozinho, para mim, por favor. Tá. Ele é um texto onde os espíritos falam um pouquinho sobre o egoísmo. O egoísmo, eu acho que de todos esses sentimentos, eu acho que ele é o pai dos sentimentos ruins, sabe? Ele acaba, assim, encampando, sabe? Todos os sentimentos ruins, porque ele é o contrário do amor, né? Da caridade, de tudo. Então, eu acho que ele é a grande perdição do ser humano, é o egoísmo, né? Então, você lê pra gente, Léo, por favor, o que os espíritos falaram sobre isso? O Livro dos Espíritos. Folhas 362 de 363. Isso aí não precisa ler, tá? Tá. Vamos lá. Questão? 913. Muito bem. Entre os vícios, qual que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruída a causa, que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, vamos ver só. Olha o que eles falam. Os próprios espíritos falaram para o Kardec que o egoísmo é a principal chaga da sociedade, da humanidade. E que a gente não tem como chegar à perfeição moral se a gente não eliminar o egoísmo de dentro do nosso coração. Porque ele é incompatível com a justiça, ele é incompatível com o amor e ele é incompatível com a caridade.
que é tudo aquilo que Jesus ensinou pra gente, né? É. Lê pra gente, então, 914, Léo. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor aos materiais, em seguida é necessário reformar as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, ele está dizendo o seguinte, ele está perguntando assim, ó, o egoísmo é fundado no interesse pessoal das pessoas. E por isso parece tão difícil a gente eliminar o egoísmo do nosso coração, do coração do ser humano, né? Não estou falando de uma pessoa, estou falando da humanidade, né? E aí ele fala assim que isso vai acontecendo à medida que o homem for se esclarecendo sobre as coisas espirituais. Porque aí ele vai dando menos valor para coisas materiais. E quanto menos valor ele dá às coisas materiais, menos egoísta ele vai sendo. Então, isso é uma questão de reformar as instituições humanas que ele fala, né? E isso depende da educação. Porque quando a gente... e essa educação não é educação de escola, é a educação do espírito, né? É o espírito enxergar o outro como igual, como detentor dos mesmos direitos, né? E das mesmas... E que todos nós somos iguais perante Deus, que Deus não faz diferença nenhuma entre nós, sejamos nós da onde nós formos, falemos a língua que nós falarmos, tenhamos a cor de pele que a gente puder ter, isso não conta para Deus. O que conta para Deus é que somos todos filhos dele. Ele vai amar e tratar da mesma forma todos nós. Que a gente tem que lembrar, né, que as provas e o sofrimento não são imposições de Deus. São consequências das nossas próprias escolhas, exatamente. Então, vamos lá, Léo, próxima questão. Questão 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? É certo que o egoísmo é nosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não tendes a terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que julgais, mas conheceis pouco, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Muito bem. Então, olha só. O que ele fala nessa questão? De novo, eles falam que o egoísmo é o maior mal que existe. Mas ele não tem... Ele explica aí que esse mal não tem a ver com a humanidade em si. Tem a ver com a inferioridade dos espíritos que estão morando aqui na Terra. Isso significa que todo mundo que está aqui é inferior? Não. Ele mesmo fala aí, olha, vocês não conhecem nenhum homem que seja destituído de egoísmo e praticante da caridade? Lógico que a gente conhece, vários, né? E aí ele fala assim, mas é que às vezes a gente não percebe essas pessoas porque quem é praticante da caridade e destituído de egoísmo é humilde. Então, ele não se faz notar. Ele faz o bem para os outros. Ele não quer ficar aparecendo. Ele não precisa botar no jornal.
Ele não precisa tirar foto, botar lá na internet, certo? Ele vai lá e faz o bem dele e fica quietinho na dele. E aí ele fala, se há um, pode haver 10, pode haver 100, pode haver 1000, pode haver um monte de gente que a gente convive com elas e a gente nem sabe. Então, conforme a humanidade for evoluindo, a gente vai extirpando, diminuindo, tirando da nossa vida o egoísmo. E assim a gente vai evoluindo. Lembrando que a gente está passando por uma fase de transição. E isso demonstra que a gente já conseguiu melhorar muito, certo? Agora, se o egoísmo é a maior chaga, não dá para a gente querer eliminar o egoísmo numa vida só, né? A gente vai ter que trabalhar muito ainda, né? Lê a questão 916, Léo, pra gente, por favor. Questão 916. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? E aí, entendeu a pergunta? Não. O egoísmo, ao invés de diminuir, parece, né, cresce com a civilização. Então, quanto mais civilizado, parece que as pessoas ficam mais egoístas. Como a gente pode destruir o egoísmo, né? Lê aí a resposta para mim, por favor. Quanto maior o mal, mais horrível se torna. Mais horrível se torna. É mais. Foi errado. Erro de digitação. Tudo bem. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudarão reciprocamente pelo sentido fraterno de solidariedade. Então, o forte será o apoio, e não o opressor do fraco, e não mais verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Então, ele fala assim, olha, às vezes, Léo, para que a gente tome uma medida de abolir uma coisa, a gente precisa que aquela coisa cresça e cause tanto descontentamento que mova as pessoas a eliminá-la. É isso que ele quer dizer. Então, assim, quanto maior o mal, mais terrível ele se torna. E era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer as pessoas compreenderem a necessidade de deixar o egoísmo, de tirar o egoísmo da vida delas. Entendeu? E aí ele fala assim, que quando os homens, né, os homens aqui do planeta Terra, se tiverem despido completamente do egoísmo, eles verão o outro como irmão. Então, verão todos os outros como irmão. Não haverá mais esse preconceito, esse sentimento de superioridade, essa soberba, essa inveja, esse egoísmo todo que a gente já falou aqui, certo? E aí, vendo o outro como um irmão, a gente não faz mal para ele. E aí as pessoas começam a se ajudar, porque os irmãos sinceros se ajudam, né? As pessoas se ajudam. Então é isso que ele vai fazer quando as pessoas se tratarem todos como irmãos, sem discriminação, sem preconceito, sem mazela nenhuma, eles vão se ajudar reciprocamente pelo sentimento da solidariedade. Então, o forte será o apoio do fraco. Vai acabar quem é mais forte? Vai acabar quem tem mais dinheiro? Não, mas o forte
vai ser o apoio do que é fraco. Quem tem mais dinheiro vai ajudar aquele que não tem. É isso que ele está falando. Olha, os homens desprovidos do necessário, né? E aí, isso, quando houver essa ajuda, esse tratamento de igual para igual entre todos, aí estará sendo praticada a lei de justiça e a lei de amor. Então, o que ele quer dizer aqui é que depende da gente. Então, a gente precisa mudar o nosso olhar, mudar como nós olhamos as pessoas ao nosso redor. Quando você vê um mendigo na rua... Desculpa, gente. Quando a gente vê um mendigo na rua, tem gente que vira cara, que faz careta, que não pega na mão, que não quer nem passar perto, como se ele tivesse uma doença contagiosa. É isso? Isso é tratar o próximo como um irmão? Não. Né? É olhar para o próximo com sentimento de caridade, com compreensão, pensando assim, nossa, na outra vida, será que ele não era uma pessoa que tinha muitos recursos e que esbanjou desnecessariamente, agora ele veio miserável para ele aprender a dar valor? E será que isso já não aconteceu com a gente? Então, quando a gente faz esse raciocínio, a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente consegue ter esse olhar de irmão de uma forma mais sincera, sabe? É mais fácil, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente pensar assim, poxa, eu posso estar ali na próxima encarnação, ou eu já posso ter estado ali numa outra vida, né? E eu gostaria de ser tratado desse jeito. E aí você muda o olhar, como você olha para aquela pessoa e como você trata aquela pessoa, né? É isso que é esse sentimento fraterno de solidariedade que ele fala no texto, Léo. E é assim que a gente tem que olhar para cada pessoa com quem a gente encontra, como um irmão, e fazer para ele só aquilo que a gente gostaria de fazer para a gente. A gente só não quer o bem para a gente? Então, aí a gente faz assim com o outro e a gente vai estar praticando a solidariedade. E quando a gente praticar isso aí, a gente tá melhorando e combatendo o mal, os sentimentos ruins e ajudando no nosso progresso e na nossa vida, felicidade. Muito bem. É isso aí. Caio, lê pra gente o próximo texto, por favor. Desde que seja pequeno? Ah, nossa, é muito pequeno esse é texto. muito grande. Não vou ler. Se você cansar no meio, o Léo lê o resto. Pode ser? A gente divide, tá? Tá bom. Você lê metade, o Léo lê metade. Pode ser? Tá. Então vamos lá. No livro Obras Póstumas, Kardec nos traz um texto muito lindo intitulado de O Egoísmo e o Orgulho, com alguns trechos que são muito esclarecedores acerca desses sentimentos. É coisa sabida que a maioria das misérias desse mundo são devidas ao egoísmo humano. Cada um só pensa em si mesmo, não se lembra dos outros e procura antes de tudo a satisfação própria, tentando naturalmente de conseguir o que deseja a todo custo, sacrificando sem qualquer escrúpulo o interesse alheio, tanto nas pequenas coisas como nas maiores, de ordem moral como ordem material. Daí os antagonismos sociais, as lutas, os conflitos e dificuldades de toda a ordem, pois cada um ambiciona o que o outro possui. O egoísmo tem sua origem no orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se superior aos demais e, achando que tem mais direitos, ofende-se com qualquer coisa que a seu ver esteja lesando a importância que, por orgulho, se dá a si próprio, tornando-o naturalmente egoísta.
O egoísmo e o orgulho têm origem num sentimento natural, o instinto de preservação. Todos os instintos têm sua utilidade e sua razão de ser, pois Deus não faz nada que seja inútil. Deus não criou o mal, é o homem que o causa pelo abuso dos dons de Deus, em virtude do livre-arbítrio, que, exercido dentro dos justos limites, é um sentimento bom. Seu uso exagerado é o que torna mal e pernicioso. O mesmo acontece com as paixões que o homem desvia do seu fim providencial. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso, criou o simples e ignorante. É o homem que se torna egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a própria conservação. Os homens não poderão ser felizes enquanto não viverem em paz, enquanto não forem animados por sentimentos de benevolência, indulgência e tolerância recíprocas. Uma palavra, enquanto procurarem destruir-se uns aos outros, a caridade e a fraternidade. A caridade e a fraternidade exumem todas as condições e deveres sociais, mas se querem a abnegação. O que é abnegação? Depois eu explico. Lê aí. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. Portanto, com tais defeitos não poderá haver a verdadeira fraternidade. E, consequentemente, nem igualdade, nem liberdade, pois o egoísta é orgulhoso e quer tudo para si mesmo. A causa do orgulho está em o homem acreditar em sua superioridade individual. E isso é devido à influência da concentração do seu pensamento nas coisas terrenas. Querer em Deus e na vida futura é, pois, a primeira condição para reprimir o orgulho, mas não a única. Além de pensar no futuro, é preciso considerar o passado para poder fazer uma ideia exata do presente. Para que o orgulhoso deixe de crer em sua superioridade, é preciso provar-lhe que não é mais que os outros, que todos somos iguais e que a igualdade é um fato, e não apenas bela teoria filosófica. São verdades que exaltam a pré-existência da alma e da reencarnação. Cansei de ler. Lê, Leozinho, o restante, vai. Jesus estabeleceu o princípio da caridade, da igualdade e da fraternidade, dele fazendo condição essencial para a salvação. Mas, ao Espiritismo, a terceira manifestação da vontade de Deus, pelo conhecimento que nos proporciona da vida espiritual, pelos novos horizontes que nos descortina e pelas leis que revelam, foi reservado o poder de sancionar aquele princípio, provando que não é apenas uma doutrina moral, mas uma lei natural que é do interesse de todos pôr em prática. Diante do infinito que o Espiritismo faz entrever, a importância pessoal anula-se. Compreendemos que sós nada somos e nada podemos, que precisamos do auxílio uns dos outros e que nenhum é mais do que o outro. Duplo golpe para o nosso orgulho e nosso egoísmo. Para isso, porém, precisamos ter fé, sem a qual, forçosamente, só pensaremos no presente. Porém, não a fé cega, que foge da luz, restringe as ideias dando lugar ao egoísmo, mas a fé inteligente, racional, que deseja a luz e não as trevas, que rompe ousadamente o véu dos mistérios e alarga horizontes. Essa fé é elemento primordial do progresso que o Espírito nos traz. Espiritismo nos traz. Do progresso que o Espiritismo nos traz. Fé sólida, porque se baseia na experiência e nos fatos. Porque nos dá provas palpáveis da imortalidade da alma. Ensina-os de onde viemos e para onde vamos. E o motivo da nossa entrada na Terra. Estada na Terra. Porque, enfim, desfaz a nossa incerteza quanto ao passado e o futuro.
Depois de entrarmos firmemente por esse caminho, o egoísmo e o orgulho, cessando as causas que os produziram, irão desaparecendo aos poucos, por falta de objetivo e de estímulo, e as relações sociais se modificarão graças à compreensão da caridade e da fraternidade. Muito bem. Esse texto é muito lindo e muito importante. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou do nosso programa hoje. Então, vamos fazer o seguinte, a gente leu esse texto e aí na semana que vem a gente volta comentando ele, pode ser? Uhum. Então, vamos nos despedir Mãe, do pessoal lá acabou? de casa? O que acabou? O nosso tempo. Magoei. Magoou? Sim. Então, vamos despedir do pessoal de casa? E aí, na semana que vem, a gente comenta esse texto, pode ser? Sim. Então vai, quem vai começar? Eu. Então vai, Caíto. Um beijo, um abraço, até mais e obrigado por ter ouvido até aqui. Tchau. E você, Léo? Obrigado por ter ouvido até aqui e que semana seja ótima. De novo. Que a semana seja ótima, é isso mesmo. Eu agradeço também a companhia de todos e a gente se vê no próximo programa. Que todos tenham uma semana de muita luz, de muita proteção e de muita bênção. Um beijo no coração de todos e até mais.